Eu saúdo a todos, irmãos, com a paz do Iau. Que o Iau de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós, em nome do Iauxo. Eu quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 21. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Versículo 1. O altar do holocausto. O contexto da palavra, o altar do holocausto, versículo 1. Fará também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento, 5 côvados a largura, será quadrado o altar, 3 côvados a sua altura. Referência do versículo 1, livro de Êxodo, capítulo 38, versículo 1. Contexto da palavra, o altar do holocausto, versículo 1. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrada de 3 côvados a sua altura. O versículo 2 do capítulo 27 de Êxodo. E fará a sua ponta nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo e cobrirá de cobre. Referência do versículo 2, livro de Número, capítulo 16, 9 horas da noite. 16, versículo 38. Enquanto os incessários daqueles que pecaram contra as suas almas deles se façam folha estendida para a cobertura do altar, porquanto trouxeram mente o Senhor, pelo que santo são, serão por sinal aos filhos de Israel. O versículo 3 do capítulo 27 de Êxodo. E fará ele também as suas caldeiras, as suas caldeirinhas, para recolher a sua cinza, as suas pás, suas bacias, os seus garfos, os seus braseiros, todos os seus vasos fará de cobre. O versículo 4. E fala eis também um crivo de corrente. Fará ele também um crivo de cobre em forma de rede. Fará esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos. Versículo 5. E porá dentro do cerco do altar para baixo de madeira que rede chega até o meio do altar. Versículo 6. Fará também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirá de cobre. Versículo 7. E os varais se meterão nas argolas
de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Versículo 8. O oco de Tabas fará com se mostrou no monte, assim farão. Referência do versículo 8. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 40. E atenda, pois, que faça conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. O versículo 9 do capítulo 27 de Êxodo. Contexto da palavra. O pátio do tabernáculo. Versículo 9. Fará também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. E o pátio terá cortina de linho fino e torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Referência do versículo 9. E de Êxodo, capítulo 38, versículo 9. Contexto da palavra, o pátio. Versículo 9. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino, torcido, de 100 côvados. O versículo 10 do capítulo 27 diz: também as suas vestes, a coluna, as suas 20 bases serão de cobre, e os cochetes das colunas e suas faixas serão de prata. Versículo 11. Assim também do lado do norte, as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento. As suas vestes, a coluna e as suas 20 bases serão de cobre. E os cochetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Versículo 12. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortina de 50 côvados, as suas colunas de 10, as suas bases de 10. Versículo 13. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. Versículo 14. De maneira que haja 15 côvados de cortina de um lado, as suas colunas de 3 e as suas bases de 3. Versículo 15. E 15 côvados de cortina do outro lado, as suas colunas 3, as suas bases 3. Versículo 16. À porta do pátio haverá uma cobertura de 20 côvados, de azul e purpura e carmesim, e linho fino torcido de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. O versículo 17. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixa de prata. Os seus cochetes serão de prata, mais as suas bases de cobre. Versículo 18. O comprimento do pátio será de 100 côvados, a largura de cada banda de 50, a altura de 5 côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. Versículo 19. No tocante, todos os vasos do tabernáculo
em todo o seu serviço, até todos os seus pregos do pátio serão de cobre. Contexto da palavra, o azeite puro, versículo 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te traga azeite puro de oliveira, batido para o cardinheiro, para fazer arder as lâmpadas e continuamente. Referência do versículo 20. Livro de Levítico, capítulo 24, versículo 2. Contexto da palavra, a lei acerca das lâmpadas. Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2: Ordena os filhos de Israel que te traga azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. O versículo 21 do capítulo 27 de Êxodo. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do tabernáculo, Arão e seus filhos porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Referência do versículo 21, livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 31. Contexto da palavra, o véu do tabernáculo, versículo 31. Depois fará um véu de azul e purpura e carmesim de linho fino, torcido com querubins, de obra-prima se fará. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 21. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Yahweh de Abraão e Yahweh de Jacó, o Yahweh de Abraão e Yahweh de Isaac, o Yahweh de Jacó, abençoa todos nós com saúde, livra nós de todos os maus, dá sabedoria e entendimento, para que nós possamos sempre entender a palavra dele. Até o próximo vídeo, assim se ele nos permitir. Fica todos com a paz.